Olá, meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos nesse nosso encontro semanal. Nós vamos continuar hoje falando sobre o Evangelho de Marcos, sobre a interpretação do benfeitor Emmanuel, tá certo? Hoje é nosso quinto encontro. Eu sempre digo para quem está chegando agora, a sistemática das nossas aulas é a seguinte: nós fazemos 3 aulas gravadas e uma ao vivo. Tá? Nessa uma aula ao vivo, essa quarta aula, ela é uma retrospectiva das 3 primeiras gravadas que tiveram ao longo das semanas, tá certo? Por que eu digo isso? Porque é necessário, eu sempre peço que vocês deixem os seus comentários sobre as aulas que estão sendo gravadas e assistidas, para que quando nós cheguemos lá no dia da aula ao vivo, nós possamos ter essa troca, né? Eu vou ler nos comentários de vocês tudo que vocês disseram, as percepções que vocês deixaram sobre aquele conteúdo, né? E vou para o chat, ver os comentários de vocês, e a gente vai fazendo essa troca, com o intuito, claro, sempre de nos aprimorarmos, né? Eu entendo que ninguém sabe tudo, e quanto mais nós pudermos trocar conteúdo, interpretações, sensibilidades em determinados temas, todos nós ganhamos. Então, essa aula não é minha, essa aula é nossa, esse estudo é nosso, nós estamos aqui para crescermos, caminharmos juntos. Tá bom? Então, por favor, deixe seus comentários, faça suas observações, suas críticas, suas sugestões. Nós vamos sempre estar dando uma olhada e vamos estar passando no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, hoje é o nosso quinto encontro, né? Nós vamos estar hoje iniciando ainda, vamos estar falando ainda sobre o capítulo 3, nós vamos falar sobre o capítulo 3, versículo 28 e 29, e nós vamos falar somente deles. Tá? Nós vamos tentar esmiuçar ao máximo, trocar bastante ideias para que a gente tenha conteúdo suficiente para que vocês possam fazer as observações de vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece. E eu sempre peço que vocês, junto comigo, elevem os seus pensamentos. Agora eu vou colocar no primeiro plano aqui a figura amiga do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, feliz, como sempre, com certeza, por estarmos aqui dedicando um pouco do nosso tempo para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento, tendo a certeza de que esse é o melhor caminho. Nós possamos sempre crescer, evoluindo, tendo a consciência das nossas fraquezas, nossos defeitos, e essas reflexões são necessárias para isso. Então, que nós possamos, Pai amado, elevando agora a Ti o pensamento, obter forças, obter inspiração no dia de hoje, para compreender ao máximo os seus ensinamentos, para que nós possamos nos aproximar a cada dia de Ti com mais serenidade, com mais entendimento, colocando em prática os seus ensinamentos no nosso dia a dia, em prol daqueles que caminham com a gente, em prol de nós mesmos, em prol de todos aqueles que amamos e mesmo aqueles que necessitam e pedem ajuda. Que possamos estar sempre dispostos a servir. Abençoa a cada um de nós e fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, que assim seja, meus amigos. Eu vou, então, compartilhar com vocês o nosso estudo de hoje. Como eu disse, nós estamos sempre prontos, né? Deixa eu ver se assim fica bom. Acho que assim fica ruim, né? Deixa eu ver o outro tema. Bom, assim. Aí eu vou colocando, às vezes, em caixa alta para que vocês possam ler melhor, tá bom? Então, hoje é o nosso quinto encontro, como eu havia dito anteriormente. É a nossa segunda aula gravada. Teremos mais uma aula gravada antes da aula ao vivo, né? Lembrando que são 3 aulas gravadas e uma aula ao vivo. Então, essa é a nossa segunda aula gravada antes da aula ao vivo. E nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema. Amém vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que blasfemarem. Quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão jamais, mas é culpado do pecado eterno. Marcos 3, 28 e 29. E aí, antes de nós temos sempre o hábito de entrarmos diretamente no tema, né, no texto do Emmanuel, que o Emmanuel nos traz, mas vamos tentar, antes de analisarmos o texto do Emmanuel, vamos tentar analisar um pouquinho esse tema, né? E nessa passagem, Jesus ele está ensinando sobre perdão dos pecados, não é isso?
sobre o perdão dos pecados. Vou colocar aqui, acho que vocês conseguem entender, né? Então, ele está falando aqui, ele está ensinando sobre o perdão dos pecados. Ele começa dizendo que todos os pecados e blasfêmias dos filhos dos homens serão perdoados. Isso significa dizer que Deus está disposto a perdoar qualquer tipo de pecado ou blasfêmia cometido pelas pessoas, desde que elas se arrependam sinceramente e busquem o perdão divino. Isso é um pouco do conhecimento comum que nós temos sobre essa passagem. Depois a gente vai fazer uma análise mais espírita da coisa, tá? No entanto, e ainda continuando numa versão ainda mais popular desse entendimento, né? É claro que sempre vão haver divergências, sempre vão haver entendimentos diferentes, mas levando para o entendimento comum, Jesus, nesse parágrafo, faz uma exceção importante. Né? Qual é a exceção? Blasfemar contra o Espírito Santo. Nessa exceção, ele afirma que aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo não terão perdão. Então, diferente daqueles outros que terão perdão desde que busquem o arrependimento, nessa parte ele faz uma exceção. Mas serão culpados de um pecado eterno. Essa declaração, né, que é dada por Jesus tem gerado, claro, sempre interpretações diferentes ao longo da história, quando a gente vai estudar um pouquinho esse tema mais a fundo. A blasfêmia, então, portanto, contra o Espírito Santo, nesse caso, ela é considerada um pecado imperdoável, né? Porque envolve o quê? Envolve a rejeição consciente, e esse é o ponto principal, tá? E persistente da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, veja que é o pecado consciente, essa é a chave do nosso estudo de hoje. Então, isso significa que alguém que tenha visto e experimentado, né, tenha visto e experimentado o trabalho de Deus, mas mesmo assim, né, mesmo sabendo da sua existência em sua vida, da importância em sua vida, mesmo assim o rejeita e atribui esse trabalho a outras forças, né, e aí não importa quais sejam, está cometendo uma blasfêmia grave, impossível de ser perdoada, segundo o texto. Tá? A razão pela qual esse pecado ele é considerado imperdoável, porque aqueles que o cometem estão se fechando, né, dentro de uma interpretação rigorosa do texto, voluntariamente ao perdão de Deus. Eles não estão dispostos, de forma alguma, a reconhecer a sua necessidade de arrependimento e de perdão. Nem estão dispostos, no caso, a buscar uma reconciliação com Deus. Eles se acham, nesse sentido, autossuficientes, sem reconhecer a importância de Deus em suas vidas. Então, é importante, nesse ponto, ressaltar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um estado de coração persistente. Não um ato ou uma palavra específica, mas um estado de coração, um sentimento persistente. Isso significa que enquanto alguém estiver disposto a se arrepender, enquanto alguém estiver disposto a buscar o perdão de Deus, segundo esse texto, não importando quão pecador ele seja, ou quanto pecador ele tenha sido, ainda nesse caso, se não for persistente, ainda assim ele será perdoado. Contanto, desde que essa passagem também afirma, a gente percebe bem aí, deve ser entendida dentro de um contexto do ministério de Jesus e da rejeição da rejeição que ele enfrentou. Né? Então, a gente não pode tirar isso do contexto da vida de Jesus. Né? Os líderes, né, e a gente vai fazer uma reflexão histórica sobre a passagem de Jesus aqui, os líderes religiosos da época acusaram, nós bem sabemos, acusaram Jesus de realizar milagres pelo poder do Satanás. Né? Vocês que já leram algum texto bíblico sabem disso. E, em vez de reconhecerem essas obras eram sinais de Deus, preferiam entender que era um sinal do mal. Né? Para eles era difícil compreender que pessoas como eles, religiosos, que estavam assim, reconhecidamente conhecidos como os que davam a direção, né, do caminho certo, era difícil para eles reconhecerem que existia alguém que tinha uma conexão direta com Deus. Né?
Então, Jesus estava alertando sobre a gravidade, nessa época, ele estava alertando sobre a gravidade de rejeitar o Espírito Santo e atribuir o trabalho ao divino, o trabalho divino, que era de Deus, ao maligno, ao mal, né? Em suma, resumindo aí um pouquinho isso, antes de a gente dar uma visão espírita. Essa passagem, ela enfatiza a importância do arrependimento, a importância do perdão de Deus para os pecados, exceto, como nós dissemos acima, quando alguém persiste em blasfemar contra o Espírito Santo. Aqueles que rejeitam intencionalmente o Espírito Santo estão se fechando, portanto, para o perdão de Deus e estão se colocando em um estado de culpabilidade diante dele. Ok? Isso é fazer uma interpretação literal do texto que nós acabamos de ler. Tá? Do ponto de vista espírita, embora seja bem próximo, o Espírito Santo representa a presença e a ação de Deus no mundo espiritual, correto? Então, o Espírito Santo ele é a ação de Deus em todos os lugares, é a criação de tudo, não é? É o início de tudo, é a causa de primeiro de todas as coisas. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse caso, seria a negação, e aí também persistente e consciente da existência desse mundo espiritual, né? Da influência que os espíritos têm sobre as leis divinas que governam essa realidade imaterial, essa realidade espiritual, tá certo? Então, vejam como embora seja bem próximo, a gente tem como fazer uma analogia bem próxima do que é o espiritismo. Então, é uma rejeição, segundo uma visão mais espírita, uma rejeição obstinada da espiritualidade, é negar que exista vida após a morte, é uma recusa em buscar o aperfeiçoamento moral e, principalmente, o aperfeiçoamento espiritual. No espiritismo, então, acredita-se que a evolução espiritual é um processo contínuo, não é? Não é isso que nós acreditamos? É um processo contínuo e que todos nós temos a capacidade de se desenvolver moralmente, correto? Através do estudo, através das reflexões, através de momentos como esse, né? Da prática do amor ao próximo, pela harmonia interior, podemos progredir espiritualmente. Não é isso que nós aprendemos? Pois então, aqueles que blasfemam, nesse caso, contra o Espírito Santo, no sentido espírita, estão negando a própria possibilidade de evolução espiritual, se afastando do caminho da luz, se afastando do conhecimento que os espíritos superiores podem proporcionar. É um estado, vamos dizer assim, de fechamento à verdade espiritual que o Espiritismo vem nos mostrar, o que pode, claro, discutir ou impedir o progresso, né? Dificultar ou impedir o progresso de obtenção do perdão divino. Mas veja só, não que Deus ache grave essa nossa conduta ao ponto de não querer nos perdoar. Não é isso. Não é isso. É que nós mesmos, segundo a visão espírita, fechamos as portas para esse perdão, fechamos a porta para esse caminho a trilhar de luz até encontrar a nossa perfeição, não é? Então vejam que é tênue, mas existe muita congruência com o que a gente explicou, né? Mas a visão espírita nos mostra que somos nós que fechamos essa porta, somos nós que impedimos o acesso dos bons espíritos aos nossos corações, tá? Então o espiritismo também enfatiza a misericórdia, a bondade divina. Acredita-se, né, que Deus sempre, isso é indiscutível no ambiente espírita, sempre oferece uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual, mesmo para aqueles, né, que tenham cometido erros graves, mesmo para aqueles que cometeram. Então, não importa o mal que você tenha causado, um dia você terá a oportunidade de refazer a sua caminhada, de, claro, colhendo os frutos das suas plantações, das suas condutas, mas de voltar a caminhar, né? Não se fecha eternamente a ninguém a recuperação, o recaminho, tá certo?
Portanto, embora a blasfêmia contra o Espírito Santo seja considerado, claro, um obstáculo sério, né, para a evolução, a blasfêmia nesse sentido de a recusa da existência de uma vida espiritual seja considerado um obstáculo sério, sempre, segundo a visão espírita, existe a possibilidade do arrependimento e a mudança de rumo. Basta o quê? Basta a pessoa querer, basta a pessoa se prontificar a isso. Então é importante ressaltar, já finalizando essa introdução que nós estamos dando antes de adentrarmos no texto do Emmanuel, é importante ressaltar que essa é apenas uma possível interpretação, claro, espírita dessa passagem bíblica em questão, né? Diferentes estudiosos vão, claro, praticantes do espiritismo podem ter outro tipo de abordagem, mas essa é a que eu trago para vocês, segundo o entendimento que eu tenho. Então, fiquem à vontade, vocês, para deixar os seus comentários, trazendo outra visão, outro tipo de pensamento, para que a gente possa discutir lá na nossa aula ao vivo. Tá certo, meus amigos? Então, dando continuidade a esse tema, vamos passar agora para o texto do Emmanuel, né? E é uma pergunta, tá? Pergunta 303 do livro Consolador. É uma pergunta, é um texto bem curto, e aí eu queria pedir licença para vocês. Geralmente eu vou lendo e discutindo, eu vou pedir para que a gente leia esse texto hoje, e depois eu vou parágrafo a parágrafo fazendo uma interpretação sobre o que foi dito. Tudo bem? Então vamos lá, pergunta. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados se vos são perdoados, menos os que cometedes contra o Espírito Santo. E aí a resposta dos Espíritos. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda o santuário da luz de Deus. O santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante desta iluminação, seu erro justifica-se. Se alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas responsabilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consiste no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. O Consolador, Federação Espírita, editora, pergunta 303. Bom, dito isso, eu gostaria de pedir licença de vocês e nós vamos partir agora para estudar esses temas parágrafo a parágrafo, tentando trazer uma visão, né, amplificando um pouquinho o entendimento em relação a isso. Então, vamos lá. Em relação à pergunta, qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoado, menos os que cometeres contra o Espírito Santo? A pergunta do primeiro parágrafo diz o seguinte. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte. Veja só. A aquisição do conhecimento, do conhecimento espiritual, aí ele responde, né? A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, correto? Que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda do santuário da luz dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções. Não foi isso que nós lemos? Pois bem, esse primeiro parágrafo, já começando pela pergunta, a gente veja o seguinte, esse parágrafo ele introduz uma pergunta muito importante, né, que se diz respeito ao
Vou colocar aqui novamente na tela, tá? Pergunta para vocês. Aí eu vou parar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, esse parágrafo introduz a pergunta sobre o significado do ensinamento evangélico relacionado aos pecados que são perdoados, exceto, claro, como ele diz, os cometidos contra o Espírito Santo. O objetivo, então, dessa pergunta é buscar compreender o sentido verdadeiro dessa afirmação, não é? E aí a gente parte para o segundo parágrafo, que diz o seguinte: a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Pois bem, esse segundo parágrafo, já entrando na resposta verdadeira do tema, está afirmando, né, categoricamente que quando adquirimos o conhecimento, lembra que eu falei lá atrás que a chave desse estudo era o conhecimento? Pois é, esse parágrafo está afirmando que quando adquirimos conhecimento espiritual e temos uma compreensão clara de nossas responsabilidades, despertamos em nosso ser a presença do Espírito Divino, que está no cerne de todas as criaturas. Isso sugere o quê? Sugere que o conhecimento espiritual nos conecta com a essência divina que existe dentro de nós. Correto? É correto dizer isso? Isso faz sentido para vocês? Dizer que o conhecimento nos conecta com a essência divina que existe em nós? E isso faz toda a diferença, porque você vai entender no decorrer do nosso estudo que conhecer e desconhecer tem um peso diferente. Cometer os mesmos erros conhecendo a verdade e desconhecendo a verdade tem peso diferente, segundo as leis de Deus. Tá certo? Já no terceiro parágrafo, e aí eu já vou passando aqui para o terceiro, diz o seguinte, terceiro parágrafo, só relembrando para vocês, está aí na tela, tá? Nesse instante, encerra-se a nossa visão profunda do santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Ora, né? É exatamente o que nós falamos agora. Nesse trecho, é mencionado que nesse momento, né, neste momento de despertar espiritual, nós nos tornamos conscientes da presença divina dentro de nós. E por ter nos tornarmos conscientes dessa presença divina, nós somos capazes, portanto, de compreender com profundidade a luz de Deus. Isso fortalece, isso nos fortalece e direciona nossas noções, aquelas noções mais legítimas de responsabilidade na vida, nos tornando, portanto, responsáveis pelas nossas decisões. Correto? Vamos lá. Quarto parágrafo. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante desta iluminação, seu erro justifica-se. Ou seja, quando o homem ele desvia ou fraqueja, mas ele está distante do conhecimento, distante do saber, seu erro justifica de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Vejam que aqui, nesse caso, existe uma diferença. E nesse parágrafo é explicado, né, que quando nos afastamos ou nos enfraquecemos em relação a essa iluminação espiritual, nossos erros podem até ser justificados pela ignorância ou pela falta de clareza. No entanto, quando cometemos uma falta consciente, aquela que sabe que está cometendo erro e mesmo assim insiste, mesmo depois de termos recebido a bênção da iluminação, do conhecimento interior, essa falta, portanto, é considerada um pecado sério contra as leis de Deus, contra o Espírito Santo, no caso. Isso acontece porque, nesse caso, estamos indo contra, como ele diz, a nossa própria alma, contra o nosso próprio ser já iluminado, rejeitando as possibilidades divinas que existem dentro de nós. Tá bom?
Prosseguindo, então, para o quinto parágrafo e último, que diz o seguinte: é lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consiste no quê? No desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. E aí é o fato de nós conhecermos e mesmo assim nós ignorarmos a sua existência. Nós sabemos a sua importância, do seu poder, e ignorarmos a sua existência. Então, nesse último parágrafo, a conclusão é que esses erros são os mais graves da vida, pois representam o desprezo humano pela expressão de Deus que habita dentro de cada indivíduo. Ou seja, quando rejeitamos conscientemente. Então, já concluindo o estudo de hoje, um estudo extremamente importante, eu acho que ele por si só já justifica ter colocado isoladamente, porque ele é um tema muito importante que faz toda a diferença em toda a nossa vida, enfatiza a importância, né, importância sobremaneira do conhecimento espiritual e da consciência dos nossos deveres para despertar a centelha divina que existe dentro de nós, não é? Dentro de cada um de nós. Quando nós adquirimos, portanto, esse conhecimento, nos conectamos, como bem diz o texto, com a essência de Deus, com a essência do Espírito Santo, e nos tornamos, assim, conscientes também da luz de Deus no nosso interior, né, dessa centelha que existe aqui dentro de nós e que fortalece e nos fortalece perante a responsabilidade que temos de nos tornarmos, né, melhores nessa vida que estamos aqui vivendo. Então, no entanto, o texto ele é muito claro quando ele nos adverte que os erros cometidos conscientemente, mesmo após recebermos essa iluminação espiritual, são considerados pecados contra o Espírito Santo. Isso por quê? Isso ocorre porque, nesse caso, estamos indo contra a nossa própria natureza divina, negando nossas possibilidades espirituais e rejeitando a expressão de Deus que habita em nós. Agora, é importante que se diga que é muito mais grave. E por que ele se torna mais grave? Porque a nossa consciência nos cobra. Quem são os maiores cobradores? Não é Deus, é a nossa consciência, a nossa culpa. Então, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós progredimos, mais nos sentimos culpados quando descumprimos aquilo que aceitamos e sabemos que é verdade. Então, nós somos nossos maiores cobradores. E é essa a importância que nós temos que ter. Não adianta se culpar. Temos que realmente nos perdoar, aprender a nos perdoar e caminhar seguindo. Tá? Então, esses erros conscientes são considerados graves, pois representam um desprezo, como já vi dizemos, a divindade que existe dentro de cada um de nós. E assim, a conclusão que devemos chegar e buscar é, em relação ao conhecimento espiritual, agir em harmonia, né, com os nossos deveres, ou seja, deve haver uma congruência entre nosso conhecimento, entre o que nós sabemos, com as nossas ações. E evitar, portanto, que conscientemente nós façamos a negação da nossa própria natureza divina, pois isso seria um termo considerado um pecado grave ao Espírito Santo, mas na verdade é um pecado grave para a nossa consciência. Né? Em contrapartida, a gente não pode deixar de enfatizar que reconhecer a nossa existência divina e viver de acordo com ela nos permite desenvolver, diria assim, o nosso potencial ao máximo, nosso potencial espiritual ao máximo, a máxima potência, e alcançar, assim por assim dizer, o maior alinhamento com as leis divinas, buscando o que nós todos buscamos, que é a nossa evolução espiritual. Tá certo, meus amigos? Era essa a contribuição que nós tínhamos que trazer hoje para vocês. É um tema, para mim, de extrema importância, porque realmente nos traz para a nossa vida a responsabilidade que nós temos. A gente deixa de colocar na mão dos outros e trazemos para nós essa responsabilidade. Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Pedindo a todos que aproveite ao máximo os estudos que esse canal maravilhoso oferece, deixando sempre os seus comentários, curtindo os nossos estudos, deixando as suas sugestões, críticas serão sempre bem recebidas, tá bom? E eu encontro vocês a semana que vem ainda numa última aula gravada e depois pessoalmente, né, ao vivo, no nosso quarto encontro, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais, que Deus proteja vocês.